Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas que vocês vão estar aí vendo essa aulinha aqui, né? Mas vamos lá. Bom pessoal, já está até meio cansativo já falando um pouquinho sobre esses vegetais, mas eu acho que agora dá pra gente dar uma fixada melhor aí com essa aulinha rápida sobre esses indivíduos. Vamos só dar uma recapitulada em tudo aquilo que a gente já viu, tá? Para que vocês fixem bem isso daí. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre briófitas. Isso mesmo, as briófitas que a gente já conheceu, a gente já saiu até aí perto da escola, aí a gente já saiu até para poder capturar alguns tipos de vegetais para a gente olhar no microscópio, né? A gente andou conhecendo. Então vamos falar, as briófitas são vegetais avasculares, ou seja, que não possuem vasos condutores, né? De porte pequeno, são clorofilados, né? Porque realizam a fotossíntese, ou seja, eles são fotossintetizantes, encontrados normalmente em locais úmidos e sombrios, tá certo? Bom, vamos conhecer um pouquinho então deles aqui, ó, que a gente viu só lá no microscópio, mas vamos conhecer aqui um pouquinho. Então a gente tem ele aqui, ó, o musgo, né, o anthoceros, as hepáceas, né, são indivíduos, percebe que eles são indivíduos bem pequenos, né, eles não têm um desenvolvimento muito grande, então eles são, porque lembrando um pouquinho da aula lá que a gente falou, eles conseguem fazer a sua digestão de célula para célula, né, por difusão celular. Então eles não conseguem crescer, porque como eles não possuem os vasos condutores, eles não conseguem se desenvolver tanto quanto as demais, que são as pterodófitas, angiospermas e gimnospermas, né? Então eles são muito pequenos, né? Conseguem chegar aí estourando no máximo, acho que uns 5 centímetros por aí, tá certo? Aqui a gente está vendo um pouquinho mais de perto eles, né? Aqui a gente consegue também visualizar ele só precisa aparecer muito bem, apareceu agora aqui, ó, tá vendo, ó, mais próximo, tá? E estes outros aqui, muito bem, vamos lá, voltando lá. Bom, o ciclo da vida desses musgos, na verdade, como a gente já também falou um pouquinho sobre isso daí, né, com alternâncias de gerações ou a metagênese, né, onde a gente possui os gametófitos, e esses gametófitos eles acabam se que são N's, que são os gametas masculinos e os gametas femininos, aonde eles vão se fecundar, vão se transformar em esporófitos, aí acabam se transformando no 2N, né, que aí já tem o gameta feminino e masculino junto, e aí volta então a fase adulta, que é a fase adulta, e aí acaba se desenvolvendo uma célula N, tá certo? Aqui no caso a gente está mostrando que o esporófito, ó, ele já é mais desenvolvido, tá vendo aqui, ó, e o gametófito ele já é menos desenvolvido, ele já como ele ainda está, ele é uma célula M, ele não tem ainda desenvolvimento adulto. Aqui você pode perceber que ele já está bem maior, tá certo? Bom, no ciclo da vida dos musgos então, né? Então olhando lá, a gente tem aqui a fase diploide, que é 2Ns, que é onde ele se desenvolve, ele cresce, ó, ele rompe aqui, ó, a sua ponta, tá certo? Aí esse estróbilo aqui, ó, ele está lotado de, vamos dizer assim, de pólen, o que na verdade são os gametófitos, né? E aí ele então, ele está aqui, ó, ele é numa fase adulta, onde ele é 2Ns. Por que 2Ns? Porque ele contém aqui, ele é uma planta adulta, né? No caso, quando ele libera esses esporófitos aqui, né? Esses gametófitos aqui, eles acabam então liberando células haploides, células N. Essas células N, elas acabam migrando, se fixando em um determinado lugar, que a gente chama de protonema, é onde ele vai começar a se desenvolver, e aí começa então o desenvolvimento dos vegetais. Esse desenvolvimento desses vegetais, eles vão produzir gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Esses gametófitos masculinos são chamados de anterozoides, né? Onde eles conseguem, através de água ou vento, eles conseguem se fixar na planta, descendo até a oosfera aqui embaixo. Ó. Lembra que a gente viu
a gente chegou até a ver no microscópio, e vai formar então a fecundação, onde vai encontrar com o gameta masculino, o gameta feminino e vai formar o zigoto. Se ele tem gameta masculino e gameta feminino junto, ele se transforma então em 2 N's, tá certo? Bom, e aí então ele começa então o desenvolvimento embrionário dele, que a gente chama de esporófito. Esse gametófito então começa a se desenvolver, vai formar lá a sua célula 2N, né? E aí um novo ciclo a seguir, tá certo? Muito bem. Olhando então, com a alternância de gerações de metagênese, a geração e as suas características, gametófitos e esporófitos. A nutrição desses indivíduos, eles são os gametófitos autótrofos, porém já os esporófitos, eles são heterótrofos. Ploidia, eles são eniploidias, ou seja, haploides, e aqui no caso, eles são 2 N's, são diploides. A predominância, aqui no caso, os gametófitos têm uma vida longa, tá? Não tem como eles morrerem. Aqui não, aqui depende muito do seu desenvolvimento e até do local. Então depende desse gametófito, ele vai ter uma vida curta. A reprodução deles por gametas e aqui pelos esporos. O corpo dele, ele possui um talo, né? E aqui ele já tem os esporófitos, como já são mais estruturados, por eles serem uns 2N, uma célula, uma planta já adulta, em fase adulta. Ele tem o pé, a haste e a cápsula, que é aquela capsulinha lá que acaba se rompendo para sair os gametófitos. Muito bem. Temos lá o ciclo desse musgo, então, ele funciona da seguinte forma. Ele está com gametófito masculino, gametófito feminino. Transforma então esses gametófitos, eles passam através da água a sair desse local, né? E aí acabam caindo num ciclo aonde que está a oosfera, que a gente chama de arquegônio, que é essa parte aqui, ó, aonde vai cair aqui dentro na oosfera. Até então, os anterídeos e os anterozoides, eles são separados. A partir do momento que ele entra aqui, ele vai se fecundar. Se fecundando, olha aqui, ó, arquegônio, né? E aqui a oosfera. Olha aqui o gameta masculino entrando, ó, e se encontrando com a oosfera. Aqui ele ainda, ele é N e aqui é N. Agora olha o próximo passo aqui, ó, como é que vai ser. Caiu lá dentro. Ele desceu, escorregou aqui, ó, caiu aqui dentro e formou o que? Um zigoto, ó, percebe, ó? Tá aqui a oosfera, aqui dentro entrou o gameta masculino, ele já se formou em zigoto e ele passa então a ter o gameta feminino e o gameta masculino unidos, formando o 2N, certo? Aí começa, ó, o desenvolvimento embrionário dele, né? E começa a se desenvolver. Aqui é um esporófito jovem, 2Ns, é óbvio que ele está crescendo, está formando tecidos. E aqui ele é então um gameta feminino, ó, é o gametófito. Olha aqui embaixo, ó, ele vai dar um novo ciclo futuramente, certo? E aí então tá aqui, ó, o ciclo dele. Ele vai se desenvolver, vai vir uma hastezinha, vai formar a cápsula e aí então vai começar de novo o novo ciclo dele. E aí um gametófito jovem e aí todo o procedimento, tá certo? Vamos ver esse ciclo de novo, ó. Passou, gameta masculino e feminino, caiu lá dentro, ó, vai descer, ó, espermatozoide, ó, entrou, aí foi lá, desenvolveu um brotinho, um esporófito jovem, e aí voltamos lá no ciclo para ver o que vai dar um gametófito jovem, né? Muito bem, passamos para a próxima fase. Vamos falar então agora um pouquinho sobre as pterodófitas. As pterodófitas são vegetais vasculares, já tínhamos visto isso também em microscópio, né, no laboratório. Fomos na caçada também dessas plantinhas aí, né? São de tamanhos variáveis. Lógico que não tem uma estrutura muito alta, mas são de tamanho.
de tamanhos variáveis, são clorofiladas, são verdes, né, possuem a clorofila, são por isso então fotossintetizantes. Encontrados normalmente em locais bem úmidos e sombrios, principalmente em florestas bem abaixo das angiospermas e gimnospermas, tá certo? Bom, aí aqui a gente tem um conhecimento das plantas, Samambaiaçu, aqui a gente tem a samambaia, aqui a gente tem a Exetum, Selaginella, tá certo? E aí então, vamos falar do ciclo dessa samambaia. Olha aqui, ó, o Gametófito N, para quem não conhece, eu apresento ele aqui, ó, prazer, esse daqui, ó, é o chamado prótalo, mais conhecido como gametófito, e aqui, ó, esse prótalo aqui, ó, é o que vai dar origem ao desenvolvimento. Esse prótalo ele acaba se destacando porque ele vai cair no solo e vai acabar se enraizando e formando então um esporófito. E olha aqui, ó, vamos passar para cá, ó, nós vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó, o prótalo, olha as suas raízes para que ele possa sobreviver, que a gente chama de rizoides, né? Porque ele não tem uma estrutura ainda bem forte, né? Porque ele é muito pequeno, né? E aí a gente tem o prótalo, que é um gametófito maduro já, e bem no meio dele aqui, ó, bem no meio dele aqui a gente tem a osfera. Lembrando, a osfera praticamente é o órgão reprodutor feminino dela, tá? Que onde são células N, né? O arquegônio maduro, que no caso ele está te mostrando aqui, o tecido dele é chamado de androgonial, né? E anterídeo imaturo. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu tenho então o que eu preciso te mostrar. Na verdade, quando você vai fazer um modo de preparo, né, de propagação para que essa planta se desenvolva, a gente sempre precisa tirar, ó, toda essa parte aqui, ó, dos rizoides dele, né? Por quê? Porque senão ela não vai vingar. Aí percebe aqui, ó, a gente tem um brotinho jovem se desenrolando e aqui já é um brotinho adulto, né? Ele corta esse pedaço aqui do rizoma, planta e ele começa então um novo desenvolvimento. Aí o que ele vai fazer? Esse desenvolvimento, para que ela possa ter maior consequência de nascer novas plantas, ele precisa fazer com que os soros eles acabem se desprendendo dos esporófitos e caiam aqui para eles poderem se juntar com a osfera, né, com aquele prótalo lá, certo? As gimnospermas também são vasculares, né, ou seja, possuem esses vasos condutores, são de grande porte, são clorofiladas, produzem a fotossíntese. Os primeiros apresentam sementes e flores, tá? Isso daqui a gente também já viu em sala de aula, hein? Não vamos esquecer disso, porque às vezes vai que tem alguém aí falar, nossa, gimnosperma, da onde esse professor tirou isso? Pô, se você olhar no seu caderno, eu fiz uma tabela que vocês quase me mataram lá, não sei se vocês lembram disso. Nossa, professor, uma tabela, que coisa chata de fazer, mas eu fui fazendo a diferenciação de cada vegetal, justamente para que ficasse mais fácil para vocês. Então, o professor não tá louco não, tá? Vamos lá. Essas gimnospermas, elas possuem alturas bem grandes, né? Aonde a gente tem aqui até um exemplo de araucária do Pinheiro do Pará, né? Que a gente considera a araucária uma planta extremamente brasileira aqui. Dentro do mundo dos vegetais, todas essas gimnospermas são conhecidas como coníferas. A gente tem a pinus, a gente tem também aqui, ó, o estróbilo feminino, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele também, né? E uma planta chamada cipestre aqui, ó, tá? Aí tem também a sequoia. Olha o tamanho dessa sequoia aqui, ó, os mano passando aqui embaixo, aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, imagina o que dá para se fazer embaixo dessa árvore, né? Não dá nem para você falar aquela besteira, né? Falar assim, opa, vamos ali atrás da moita? Não, vamos debaixo da árvore. Ninguém vai acreditar no que você está falando, hein? Não dá para namorar ali. Ah, dá para namorar atrás da moita? Não, mas dá para namorar dentro da árvore. Olha que loucura, hein? Bom, vamos lá. Continuando. Esporófito masculino. Tá aqui essa plantinha linda, maravilhosa aqui, ó, né? E o esporófito feminino. Se ela pegasse aquela planta lá atrás, hein?
de baixo, esporófito masculino e feminino. Bom, deixa pra lá. Vamos à aula. Então, aí nós temos então lá o ciclo de vida dessas gimnospermas, né? Elas são com alternâncias de gerações ou gametogênese, né? Os gametófitos N's e os esporófitos 2N's. Sempre assim, pessoal, sempre lembrando disso, hein? Ó, gametófito sempre M, gametófito pode ser masculino e feminino. Um é N, o outro é N. Quando ele se torna, ele ocorre a fecundação, ele acaba se tornando 2N's, não tem como. Toda vez que a gente lembra de reprodução, a gente lembra de meiose, são células N. Quando a gente lembra de produção de tecido, 2N's. Muito bem, nossa, adoro pessoas inteligentes como vocês. Vamos lá, os gametófitos, a gente pode ver aqui, ó, um gametófito feminino de cica. Ah, cica, do extrato de tomate, cica? Não, não tem nada a ver, cica é o modo de dizer desse vegetal aqui, tá? É uma bolotana tipo o estilo daquele caroço do abacate, tá? Bom, e aí temos também aqui, ó, voltando um pouquinho, temos o esporófito, que a gente, o esporófito que a gente chama aqui, ó, de estróbilo masculino, onde ele vai dispersar todas essas sementes aqui, ó, sementes não, desculpa, esses estróbilos aqui, para que ocorra a fecundação lá com o gametófito feminino. Muito bem. Vamos lá. As gimnospermas são as primeiras fanerogamas. As flores das gimnospermas estão reunidas em estróbilos. E aí está dizendo aqui para a gente clicar e destacar as plantas para visualizar. Para vocês conhecerem os estróbilos femininos, ele vai mostrar o feminino e o masculino para vocês. Ó, cipestre, olha aí, ó. Olha que coisa bonita, hein? É um monte de mato, gente, tá? Olha a cica, aquele que eu já te falei, hein? Não é o extrato cica de tomate, não sei nem se vocês lembram disso, mas eu lembro. Não é do elefantinho cica, entendeu? Piadinha? Bom, estróbilo masculino e feminino. Vamos ver a cica aqui, ó. Olha, masculino e feminino. Muito bem. Pinos, estróbilos femininos e masculinos. Ó, pinos. Lembra disso aqui, ó? Jingle bell, jingle bell. Acabou. Opa, não acabou nada. Pessoal, aqui é a pinha que faz aquele negocinho de Natal, certo? E aqui a gente tem o masculino e o feminino. Muito bem. Vamos lá. Tô empolgado hoje. Ah, acabou. Agora que eu me empolguei. Bom, pessoal, é isso aí. Foi muito bom a gente ter tido essa aula mais uma vez aqui, ó, com vocês. Mas eu acho que a gente vai ajudar bastante vocês aí para esse desenvolvimento de vocês aí, dessas plantinhas magníficas, em que a gente adora falar de plantinhas, né? Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia aí para vocês.